Continuando. Então, nem todas as glândulas são endócrinas, né? E nem todas vão produzir hormônios. Na figura abaixo, são mostrados 4 tipos diferentes de epitélio. Associe o tipo de epitélio à sua estrutura e localização em humanos e assinale o que for correto. Então, aqui eu tenho o epitélio 1, tem células cúbicas, né? Tem um formato cúbico aqui, um epitélio cúbico, né? Uma só camada celular. Aqui eu também encontro uma só camada celular, só que ele é um epitélio pavimentoso. Aqui eu encontro ainda uma só camada celular, apesar de parecer que são mais de uma célula, é uma camada só. Só que como elas têm tamanhos diferentes e núcleos posicionados de forma diferente, ela parece que é mais de uma camada. Então, ela é um tecido, um pseudo estratificado, tá? E aqui eu tenho também células prismáticas, também uma camada, tá certo? Então, vamos ver o que está falando. Em um, tem-se o epitélio simples cúbico. Esse epitélio é formado por uma só camada de células cúbicas. Entre outros locais, ocorre nos túbulos renais, tendo a função básica de absorção de substâncias úteis presentes na urina, devolvendo-as para o sangue. Então, isso é verdadeiro. 2. Na imagem 2, tem-se o epitélio simples pavimentoso, formado por células achatadas e dispostas em uma única camada. É um epitélio que permite passagem de substâncias, sendo encontrados nos alvéolos pulmonares, revestindo vasos sanguíneos e linfáticos. Também é verdadeiro. Em 3, é mostrado um epitélio pseudoestratificado. Até aí tá certo, né? Esse epitélio é formado por mais de uma camada de células com núcleos de tamanhos diferentes. Então, aqui já está errado, porque ele só tem uma única camada, tá? Ocorre na cavidade nasal, na traqueia, nos brônquios, onde possui cílios e glândulas mucosas. Auxilia na remoção de partículas estranhas na via aérea. Então, nós já identificamos os erros aqui, né? Os mais gritantes são esses aqui. Falar que ele é mais de uma camada, né? E que ele só tem os núcleos de tamanho diferente. Então, na imagem 4, é mostrado o epitélio simples prismático. É formado por uma camada de células altas, prismáticas, ocorre revestindo o estômago e os intestinos. Então, é uma questão também que está correta. Então, vamos para a próxima questão. 6. Observe a figura abaixo, que representa um tecido epitelial glandular. A seguir, analise as proposições e assinale as corretas. Então, vamos primeiro analisar essa imagem. Então, aqui, na primeira imagem, eu tenho tecido epitelial, né? Esse tecido epitelial, ele foi se adentrando ao tecido conjuntivo, formando glândulas. E ele formou duas glândulas, glândula B e glândula C. O que a gente percebe na glândula B? Que ela mantém o contato com o tecido epitelial que a formou. Enquanto a glândula C, ela perdeu esse contato, foi interrompido esse contato, tá certo? Então, a glândula salivar é um exemplo de glândula, como ilustrado em C. Então, a C é uma glândula que perdeu o contato com o tecido que a formou. Então, ela é uma glândula endócrina, que vai liberar substâncias dentro do sangue. Olha os capilares aqui, ó. E a glândula salivar, ela não é endócrina, ela é exócrina, né? Ela libera seu produto dentro da boca, que é uma cavidade. Então, ela está errada por isso. 2. Para a formação de glândulas pelo tecido epitelial, ocorre a proliferação e a penetração de células do tecido epitelial no tecido conjuntivo, como ilustrado em A. Correto. O produto de secreção da glândula, ilustrado em C,
é liberado diretamente na corrente sanguínea. Foi o que nós acabamos de falar, né? Para explicar por que a salivar não é uma glândula do tipo C aqui. A glândula tireoide é um exemplo de glândula como ilustrado em B. Também está incorreta, porque a glândula tireoide, ela é uma das que vai produzir hormônio, né? O T3 e o T4, e ela vai liberar esses hormônios diretamente na corrente sanguínea. Então, ela, na verdade, é do tipo C. O pâncreas, por apresentar atividade endócrina e exócrina, é considerada uma glândula mista. Isso é verdadeiro, né? Também podemos falar que ela é uma glândula anfícrina. As glândulas exócrinas mantêm sua conexão com o epitélio que os originou e seus produtos são eliminados para o meio exterior pelo ducto até a superfície do corpo ou até uma cavidade interna de um órgão, como ilustrado em B. Verdade, é o caso da saliva lá na questão número 1, né? A boca é um órgão oco e a saliva é liberada nele. Tecidos conjuntivos agora. Em relação à matriz extracelular e ao espaço entre as células, qual a diferença entre os tecidos epiteliais e os conjuntivos? Exatamente a matriz extracelular. No tecido epitelial, a gente acabou de ver que as células são justapostas, sobrando pouco espaço para esse tipo de substância, que é a matriz extracelular. Já nos tecidos conjuntivos, as células elas estão significativamente longe uma das outras, tá? E esse espaço vai ser preenchido por uma grande quantidade, né, de matriz extracelular. 8. São tipos de tecido conjuntivo, exceto adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético. Todos esses, né, nós vimos que são tecidos conjuntivos. E pelo fato de estarmos corrigindo ainda no caderno de atividade o tecido epitelial, nós acabamos de ver que as glândulas, né, ou tecido glandular, ele é um tipo de tecido epitelial. 9. Sobre a composição do sangue, respondo às questões. Qual a diferença entre o plasma e os elementos figurados? Então, o plasma, nós vamos lembrar que o sangue ele é um tecido líquido, né? Só que ele tem as suas células. Ele é um tecido líquido conjuntivo, muita substância extracelular separando essas células. Então, o que a gente chama de elemento figurado são exatamente as células. Eritrócitos, hemácias, só está vendo neutrófilos e eosinófilos. As células brancas e as plaquetas, que são fragmentos celulares. Esses são os elementos figurados. Enquanto o plasma é essa matriz, essa celular. É a parte líquida do sangue, que vai ser composta principalmente por água, sais minerais, vitaminas, proteínas, tá certo? Então, plasma, matriz extracelular, parte líquida. Elementos figurados, parte sólida. As células, tá? Hemácias, né? Células vermelhas, leucócitos, células brancas e plaquetas, que são fragmentos celulares. B. Resumidamente, escreva as funções dos seguintes elementos figurados. Então, estão eles aqui, ó. Podia ter colado, né? Plaqueta, eritrócito e leucócito. Então, plaquetas, coagulação sanguínea. Eritrócito, transporte de gases respiratórios. E leucócitos, defesa do organismo. Então, as plaquetas, se eu tenho um ferimento, ela impede que o meu sangue saia todo. Ela forma, junto com a fibrina ali, uma barreira, como se fosse uma represa, e impede que eu perca esse sangue. Os eritrócitos, eles fazem o transporte dos gases. Eles transportam, se ligam, né, ao oxigênio no pulmão para levar esse oxigênio para todas as células. E, em contrapartida, ao deixar o oxigênio, ele já se liga ao gás carbônico para voltar para o pulmão para eliminar na respiração, tá? E os leucócitos, células de defesa do organismo, né?
os linfócitos, os macrófagos, os eosinófilos, todos eles que vão defender o nosso organismo contra patógenos. 10. Sobre as células adiposas, constituintes de um tecido especial, de tecido conjuntivo, é correto afirmar que, as células adiposas, elas sofrem processo de diferenciação a partir de células mesenquimatosas e alteram seu volume em função da dinâmica fisiológica. Como que é isso? Ela não vai, por exemplo, perder o núcleo, como fala aqui no ciclo da vida, do acúmulo de reserva, não, tá? Ela também não tem essa rede de fibrinas colásticas que vão segurar essa gordura, não. Nem vão aumentar o número durante a vida. Ela vai ter um momento onde ela vai ser formada e depois ela não aumenta mais. Ela sofre esse processo de diferenciação a partir dessas células, né? E elas alteram o volume em função da dinâmica fisiológica. O que é isso? Se eu consumo mais energia do que eu gasto, essas minhas células, elas ganham volume, elas incham igual um balão. Mas se eu consumo uma quantidade de energia e eu gasto essa mesma quantidade de energia, elas vão se manter no mesmo tamanho. Mas se eu quero perder peso, por exemplo, eu vou fazer uma dieta, eu vou consumir energia numa quantidade menor do que eu vou gastar, e aí essas células, elas vão alterar de novo o volume, elas vão murchar, mas elas nunca vão morrer, tá certo? 11. Em relação ao tecido ósseo, pode-se afirmar que estruturalmente pode ser classificado em osso compacto e esponjoso. O osso esponjoso, que está principalmente na ponta, né, dos ossos longos, e o osso compacto, aquele que está mais no centro desses ossos longos. A primeira está errada, porque fala aqui que os osteoclastos são responsáveis pela síntese da matriz óssea. Os osteoclastos fazem o contrário, né? Eles degradam essa matriz óssea para fazer remodelação. Ele sim apresenta vasos sanguíneos, tá? A medula vermelha é responsável pela formação das células sanguíneas. Então, também está errado, porque aqui fala que é a medula amarela. E que sais de cálcio e fósforo conferem flexibilidade aos ossos. Errado, conferem uma maior resistência, tá? Questão 12. A célula é a unidade fundamental do corpo e quando semelhantes se unem e formam vários tecidos e órgãos. Os tecidos formados apresentam várias características que podem realizar diversas funções. De acordo com a função de cada célula do tecido do corpo humano, relacione as colunas. Então, na primeira coluna eu tenho o número 1, mastócito, número 2, plasmócito, número 3, macrófago, 4, osteoblasto e 5, osteoclasto. Então, na próxima coluna, a primeira fala assim: células que fabricam anticorpos, proteínas que defendem o organismo contra agentes infecciosos. Então, essa é a função, né, dos plasmócitos. Célula que fagocita micro-organismos, restos de células e partículas inerentes que invadem o organismo. Esses são os macrófagos. Macro, de grande. Fago, vai fagocitar, tá? Que é englobar, destruir. Célula que rói a parte interna do osso, aumentando a cavidade onde está a medula e colabora com o equilíbrio do cálcio no corpo. Foi o que eu acabei de falar na outra questão. Função do osteoclasto, né? Degradar a matriz óssea para haver uma remodelação. Célula responsável pela produção de histamina e heparina no tecido é o mastócito. Então, sobra agora a célula que produz a matriz do tecido conjuntivo ósseo, que é o osteoblasto. Então, a sequência correta é 2, 3, 5, 1, 4 e a resposta correta é a letra C. 13. Explique qual a função desempenhada pelos trombócitos ou plaquetas. Então, trombócitos ou plaquetas, a mesma coisa. Quando a gente pensa em trombo, a gente pensa em um coágulo, por exemplo, tá? E é a função das plaquetas, fazer coagulação. Então, a função delas
é liberar a tromboplastina, tá? Quando que ela faz isso? Quando o tecido é lesionado, quando tem um corte, quando esse corte atingiu, por exemplo, um vaso sanguíneo. Nós estamos falando de tecido de vaso sanguíneo, tá? E aí, quando eles liberam essa tromboplastina, né? Vai ter lá no sangue cálcio, vitamina K, vai ter essa conversão, né? De protombrina. Que é isso? Um trombo. Ela vai ajudar na conversão do fibrogênio em fibrina. E aí vai fazer o quê? Como se fosse uma rede que vai segurar principalmente os elementos figurados desse sangue. Vai segurar também o plasma, realizando o que a gente chama de coagulação sanguínea. Tá certo? 14. Para fazer um pince, é necessário saber quais são os principais cuidados apontados por especialistas, dentre eles o de optar por áreas sem cartilagens, pois pode haver o risco de infecção e formação de queloides. Considerando isso, apresente duas funções do tecido cartilaginoso no organismo: sustentação, modelamento, flexibilidade, proteção de articulações, né? Revestimento de articulações para impedir o desgaste ósseo. Então, são várias as funções do tecido cartilaginoso. Amortecimento, né? Amortece o impacto dos ossos da coluna. Tudo isso é função do tecido cartilaginoso. Justifique do ponto de vista da constituição do tecido cartilaginoso as dificuldades para controlar uma infecção em locais que contenham cartilagens. Quem controla a infecção? Células de defesa sanguíneas, leucócitos. Como que o leucócito chega no tecido? Através do sangue. Tecido cartilaginoso é avascular, né? Quer dizer, não tem vasos sanguíneos. Então, a chegada das células de defesa nesse tecido, ela vai ser bastante dificultosa, se ela acontecer. Por isso que é mais fácil ter uma infecção e formação de queloides em locais onde tem grande quantidade de cartilagem, certo? A leucemia é um tipo de câncer relacionado aos glóbulos brancos do sangue. Uma das possibilidades de cura para essa doença é a transfusão de parte da medula óssea de um indivíduo sadio para outro com este problema de saúde. Em relação à medula óssea, é correto afirmar que ela se situa na região central de ossos largos, né? Então, principalmente nas epífises de ossos longos. O que é epífise? A parte de cima dos ossos, que uma encosta na outra. Pensa aí, então, no osso da sua coxa, o fêmur. Ele é um osso que tem uma cabeça ligada no joelho, uma cabeça ligada no quadril. E ele tem uma parte toda comprida. A epífise são essas cabeças. Nessas cabeças, né, ou em ossos largos, como é o caso do quadril, que é de onde a gente tira a medula óssea para transplante, vai ter uma grande quantidade, né, de tecido de medula óssea. A medula óssea é responsável pela formação do tecido sanguíneo, tecido hematopoético, né? Então, nesses ossos é que vão ser formadas células brancas, células vermelhas. E as nossas células do sangue, pessoal, elas são repostas sempre. Elas têm um prazo de vida útil. Não me lembro exatamente agora quanto tempo, se são 3 meses, 4 meses, uma coisa mais ou menos assim. É o tempo que o nosso tecido ele consegue repor essas células. Se eu não me engano, 3 meses, 4 meses. É mais ou menos o tempo que se pode fazer uma transfusão sanguínea, né? Que é o tempo que vai ter esse tecido, vai ter para se recompor, tá? Questão 16. Um jogador de futebol rompeu o ligamento do joelho e teve que ficar 6 meses fora dos gramados. Lesões nos ligamentos ou tendões são relativamente comuns em esportistas. Sobre esse assunto, responda as questões. Qual é o tecido que forma os tendões e ligamentos?
conjuntivo, denso, modelado, né? E a diferença entre eles? A diferença entre eles, basicamente, é que né? No caso, tendão, liga o músculo ao osso, para a gente conseguir fazer movimentação. O músculo, ele encolhe, ele levanta o braço. Ele relaxa, ele abaixa o braço. Se esses tendões são lesionados, perde-se essa movimentação. Tá certo? E os ligamentos, eles vão unir osso com osso. Então, se eu tenho um rompimento de ligamento, o meu osso vai sair do lugar. E aí, com isso, eu vou movimentar outros tecidos e com isso vai sentir muita dor. Vai dificultar também a movimentação. 17. Sobre os leucócitos, assinale as proposições corretas. Então, a primeira aí, monócitos são classificados como granulócitos. Está incorreta, né? Eles são agranulócitos. Linfócitos T são especializados na produção de anticorpos. Também está errada. O linfócito T, de certa forma, ele vai participar da defesa, mas ele, na verdade, vai ter relação com a defesa de memória, tá? 4. Linfócitos são classificados como agranulócitos, correto, né? Neutrófilos e eosinófilos são classificados como agranulócitos, contrários, são granulócitos. Basófilos são granulócitos que liberam histamina e heparina, correto. Linfócito B recebe essa denominação B por terem sido estudados inicialmente em aves, onde são maturados em uma estrutura linfóide chamada de bursa de Fabricius. Verdade, por isso que ele é o linfócito de bursa, linfócito B. Escreva a definição dos termos a seguir. Diapedese. Diapedese significa, é um termo que se refere quando células sanguíneas saem de dentro dos vasos sanguíneos e vão para outras partes de outros tecidos, principalmente para fazer defesa. Trombocitopenia, os nomes facinho de falar, né? Então, é quando você está com pouca poucas plaquetas circulando no seu sangue, né? Pode ter aí um processo, se você fizer uma cirurgia, por exemplo, pode ser cancelada, porque senão você pode ter uma hemorragia. Leucopenia é quando agora os leucócitos estão em baixa no seu organismo. Eritropoietina é um hormônio, tá? Ele é produzido nos rins e ele estimula a produção dos eritrócitos, quando ocorre uma eritropoiese, né? Osteoporose é a retirada excessiva de cálcio do osso, enfraquecendo esse osso. Então, a osteoporose é uma doença que tem tratamento, tá? Então, é mais comum em mulheres. 19. Amostras de sangue humano são representadas na figura a seguir. Então, no tubo A, eu tenho a amostra A, no tubo B, eu tenho a amostra B. Tendo em vista a ilustração, responda ao que se pede. Em qual das figuras ocorreu o processo de centrifugação? Justifique sua resposta. A centrifugação ocorreu no tubo B. Por quê? Através da centrifugação, eu consigo separar o plasma dos elementos figurados. E aqui eu não consigo perceber essa divisão. Então, B foi centrifugado. Tá certo? No sistema ABO, a presença de proteína no sangue possibilita a ocorrência de reações específicas. Quais os nomes dessas proteínas e quais são suas respectivas localizações no sangue humano? Bom, quando nós falamos dessas proteínas, nós estamos falando dos aglutinogênios e das aglutininas. Os aglutinogênios, eles são classificados em A ou B.
e ele fica ali na superfície da célula, na membrana celular. Então, ele vai estar presente nas células do sangue, tá? E as aglutininas, que são anticorpos, eles não vão estar nos elementos figurados, eles vão estar livres ali no plasma, ok? Então, é por causa dos aglutinogênios que a gente tem o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B ou AB. Na ausência dos aglutinogênios, nós temos o sangue O, tá certo? Diferencia a imunidade humoral de imunidade celular, tá? A imunidade celular, ela é medida por linfócitos T, sem a participação dos anticorpos. E a imunidade humoral está relacionada à ação dos anticorpos. E esses são liberados pelos linfócitos B, quando eles se ligam a um antígeno. O que é um antígeno? É uma proteína também que aciona as defesas do nosso organismo, ok? 21. A vitamina C atua na reação de hidroxilação enzimática da prolina em hidroxiprolina, aminoácidos essenciais para a formação do colágeno. A partir dessa informação, é possível afirmar que a vitamina C está relacionada à manutenção de qual tipo de tecido nos organismos multicelulares. Então, o colágeno é uma proteína que é muito presente, né, no tecido conjuntivo, tá certo? E muitos cremes para peles, né, ou comprimidos de colágeno vêm acrescidos de vitamina C. Nos hemogramas, conhecidos popularmente como exames de sangue, diversas características são avaliadas. Hemogramas de 3 pacientes, X, Y e Z, foram realizados para determinar se eles estavam em condições de sofrer cirurgia de ponte de safena. É uma cirurgia cardíaca, pessoal, nas quais partes dos vasos sanguíneos da perna são removidas e implantadas no coração, substituindo artérias cujo funcionamento esteja comprometido. Os resultados parciais dos 3 hemogramas estão apresentados na tabela a seguir. Os tipos celulares que foram analisados: hemácias, plaquetas e leucócitos totais, todos os tipos, tá? Valores normais, quer dizer, os valores que uma pessoa deveria ter. De 4,8 a 5,5 milhões, né, de células por ml. O paciente X tem 4,8, o Y tem 5,2 e o Z tem 5,7. Ou seja, todos eles aí, né, estão bem próximos desse padrão aí. O Z com a quantidade um pouquinho a mais. As plaquetas, eles têm que ter de 200 mil a 400 mil plaquetas por ml. O paciente X tem 90. O paciente Y, 420. E o paciente Z, 380. Então, 420 está um pouco acima, 380 está aí dentro do padrão e 90 mil está bem abaixo. Os leucócitos totais devem apresentar de 5 mil a 10 mil por ml, né? X, 7.700, Y, 9 mil e Z, 7 mil. Então, todos ficando dentro do padrão aí, tá? Com base nesses resultados, os médicos suspenderam a cirurgia de um dos pacientes. Identifique o paciente que teve a cirurgia suspensa e diga por que os médicos tomaram tal decisão. Então, é uma cirurgia que vai mexer com artéria e coração. Todos eles envolvidos com o sistema sanguíneo. Então, se você prestar atenção, as plaquetas do paciente X, ela está muito abaixo do que ela deveria estar, né? Então, é a cirurgia dele que foi suspensa. Por quê? Porque como ela está muito baixa, ele poderia ter processo de coagulação comprometido
e morrer por hemorragia, tá certo? E a questão 23. Os ossos são constantemente renovados por meio de um equilíbrio entre a ação osteoblastos e osteoclastos. Entretanto, nas mulheres após a menopausa, os ossos tornam-se mais fracos. Isso ocorre por quê? Então, só lembrando, osteoblastos produz a matriz óssea e a deposita nos ossos. Osteoclastos faz o processo contrário por conta dessa remodelação. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela diminui a quantidade de hormônio feminino que ela produz. No caso, o estrogênio, né? Ela diminui significativamente ou ocorre a interrupção total dessa produção de estrogênio. Quando a mulher não faz essa reposição hormonal, vai causar um desequilíbrio entre osteoblastos e osteoclastos. O que vai acontecer? Os osteoclastos, eles vão fazer uma degradação mais intensa desse osso, deixando esse osso poroso e mais fraco, que é o que caracteriza aí a menopausa, não, caracteriza a osteoporose, tá? Que é a doença aí dos ossos fracos, ok? Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvida, mas se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ok? Boa aula, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.